Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje vamos dar continuidade nos resultados das empresas que nós acompanhamos no quarto trimestre de 2020, ok? Lembrando sempre que esse é um vídeo apenas de apresentação, é uma empresa que eu acompanho, mas levando em conta o meu perfil, a minha diversificação, para você tem que verificar qual é a sua condição, serve apenas para você dar uma olhada, dar uma estudada e aí você verifica se essa empresa faz sentido para você ou não dentro do seu estudo, ok? Então a empresa que nós vamos olhar hoje é a Energias do Brasil, EDP, código de negociação é NBR3, ok? Essa empresa, vou fazer um breve histórico para vocês, lembrando que sempre digo para vocês, antes de você é, escolher uma empresa para colocar na sua carteira, estude sempre o passado da empresa, conheça o seu histórico, conheça quando ela surgiu, as dificuldades que ela já passou, quanto tempo ela já existe. Isso é muito importante, você conhecer o passado, conhecer os números do presente, como é que ela está no momento e quais são as perspectivas para o futuro, ok? Então, a NDP surgiu em 1996 aqui no Brasil, ela veio para cá em 96, né? O grupo EDP comprou essa empresa Cero aqui, que hoje tem o nome de Ampla. No ano de 2000, a criação do grupo EDP no Brasil, ela abriu realmente aqui uma filial no ano de 2000. Em 2001, a Bandeirante Energia passa a ser controlada unicamente pela EDP, né? Depois que a CPFL saiu. Lembrando que a Energia do Brasil ela atua no setor elétrico, tá? Atualmente ela está tanto na geração, na transmissão, quanto na distribuição. Ela está fazendo uma amplificação aí na parte de transmissão. Então aqui são os detalhes mais importantes desde 96. Se você quiser alguma coisa mais específica, vai lá no RI que você vai encontrar. Então depois que a CPFL saiu, ela aumentou a sua posição aí no estado de São Paulo, exatamente aqui no ano de 2001. Tá? Em 2005, a EDP abre o capital na bolsa, né? Ela coloca suas ações à disposição para serem adquiridas. Em 2007, aqui ela foi um fato importante esse aqui. Ela adquiriu a termoelétrica Pecém lá no Ceará e hoje está praticamente já no final do pagamento, né? Da aquisição. Isso aqui está sendo um bom investimento, tem dando bons retornos aqui para ela. Em 2017, aí sim ela entra na parte de transmissão, ela vence esses lotes 7, 11, 18 e 21 do leilão de transmissão. Lembrando que já tem um vídeo a respeito disso, explicando como é que funciona o setor de transmissão, né? Você manda o preço, o concorrente manda o preço, o melhor preço com custo mais menor vai levar o leilão, ok? Então esse aqui é um breve histórico para que você conheça aí o passado da EDP. Aqui a gente tem já o resultado, parte do resultado. Eu peguei apenas alguns tópicos aqui do resultado para que a gente possa dar uma analisadinha. Aqui que a gente vê nessa questão do quarto trimestre de 2020. Medidas de proteção que todo mundo fez, né? Agora aqui tem um detalhe importante, né? Ela pensando nos problemas que poderia ter na pandemia, que ainda a gente está enfrentando, ela fez um reforço de capital de 3 bilhões, é um reforço foi significativo, que fez com que ela passasse o período de 2020 de maneira tranquila. Fez uma doação ali de 10 milhões, tá? 57 iniciativas lá contra os efeitos da pandemia que todo mundo fez. Aqui teve uma recuperação de 745 milhões, aquelas coisinhas que a gente já sabe que tem por aqui, gato, ligação, pequenas adaptações que às vezes o brasileiro faz para poder conseguir uma energia lá na faixa, vamos dizer assim, ok? Aqui é uma retomada do Capex. Capex é a transmissão, né? Durante a pandemia houve uma redução, uma paralisação, podemos até dizer, mas agora no final do quarto trimestre já voltou. Uma política de dividendos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Seguindo aqui, dos principais destaques, a gente tem o seguinte: um EBITDA histórico de 3
4,4 bilhões. O EBITDA, lembrando sempre que ele é muito importante, porque é o faturamento da empresa menos as despesas, né, antes dos juros, das taxas. Então, esse número aí é bem importante, um aumento de 16%, bem significativo. A dívida vem reduzindo, o controle do custo também diminuiu, né? O custo deu uma diminuidinha, isso é muito importante. Aqui a gente tem um detalhe, ó, implementação de política de dividendo de R$ 1 por ação no ano de 2021. A gente já vai falar um pouquinho no slide mais à frente. Aqui já vão pagar 599 milhões de dividendos. E esse último tópico aqui é bem importante, recompra de ações, tá? A recompra de ações no Brasil ela não é muito frequente, mas nos Estados Unidos é muito comum a recompra de ações. A recompra de ações é importante porque imagina o seguinte, você tem um bolo, né? Você tem um bolo, nesse bolo vão comer 10 pessoas, ok? Tem 10 pessoas para comer esse bolo. Quando a empresa recompra ações, ela diminui a quantidade de pessoas. Então você tem 10 pessoas e aí quando ela recompra ações, de 10 pessoas pode cair para 9, 8, depende da quantidade de ações que ela comprou. Então significa o seguinte, que o bolo é o mesmo, mas a quantidade de pessoas que vai comer o bolo são menos, né? A quantidade menor. Eram 10, agora são 9, significa que o bolo, cada um vai ter um pedaço maior do bolo. Então, a compra de ações é sempre muito bem-vindo aí quando a empresa tem esses programas, ok? Seguindo aqui, agora vamos para alguns números aí, efetivamente, da, da companhia. A gente vê aqui que o patrimônio líquido da empresa vem subindo, né, vem aumentando desde o ano de 2015. Você vai olhando ali, você vê que os números vão, o patrimônio a cada ano que tem a empresa vai aumentando. Significa um crescimento da empresa. Muito importante também é ali a margem líquida, né? A margem líquida é a proporção de diferença da empresa, quanto maior, positivo é para a empresa. Então a gente tem um aumento de 7 para 8,40. Ok? Vamos continuar aqui vendo mais alguns números. Hoje o vídeo é bem curto, mais simples. A receita aqui também a gente vê a receita aumentando. Você vê ali no quarto tri por 19, para o quarto tri de 20, um aumento significativo. Você vê nos trimestres do ano 2020 ali uma queda, porque a pandemia, segundo tri e tal, né, a gente viu ali uma pequena redução, mas você olha para o final, o terceiro e para o quarto, você já vê que a empresa começa a recuperar. E aqui você tem o EBITDA, né, que é aquilo que eu falei, a produção é o resultado da receita menos as despesas antes dos juros, das taxas e da depreciação e amortização. Então aquilo ali, esse número é o resultado bruto antes das despesas mais feito caixa, vamos dizer assim, né? Então é a receita menos as despesas, dá esse resultado aqui. Depois disso, esses números vão ter outros itens, mas que não se refere à produção, ok? Então você vê aqui um aumento, ó, tá? Um aumento ali no último trimestre, a gente teve ali um aumento significativo da companhia. E aqui, por final, a gente chega no lucro. E a gente vê um lucro crescente, né? Aqui, esse momento aqui, o segundo tri foi o momento mais difícil da pandemia, que são tanto o primeiro quanto o segundo, mais pesado sendo o segundo. Você vê a redução, onde teve uma diminuição, a gente já viu isso em outras companhias, elas relatando que durante o ano de 2020 teve uma redução no consumo. Isso é bem, explica bem, porque a gente teve um ano difícil, muitos comércios ficaram fechados, empresas diminuíram, as pessoas também tiveram cortes, então o consumo de energia neste ano ele foi menor mesmo, ok? Olhando aqui, mas mesmo assim você pode ver que a companhia ainda conseguiu aumentar os seus lucros depois, a partir do segundo trimestre. Ela tem em caixa 2 bilhões em caixa e uma dívida de 6 bilhões. Você pode se assustar um pouco com essa dívida, mas a gente existe uma métrica, que é a dívida líquida EBITDA
dívida líquida dividido pela EBITDA, significa 1,7, significa que em um ano, quase 2 anos, um ano e meio praticamente, ela com a produção dela, ela já paga a dívida, então é uma dívida bem tranquila, bem saudável. É assim que a gente costuma avaliar quando quando esse número aqui é menor que 3, a gente considera um endividamento bem tranquilo. E agora eu separei esse slide aqui, que é referente ao pagamento dos dividendos. Então a companhia informou que ela pagará no ano de 2021 R$ 1. Tá? Então aqui você vê que ela vem, isso aqui são os dividendos nos anos 2014, 15, e ela disse que aqui em 2020 ela já vai pagar R$ 1, e também no ano de 2021 também a previsão é acima de R$ 1. Quer ver, ó? Tá aqui, a companhia de administração dividendo mínimo de R$ 1, ou seja, no ano de 2021 ela vai pagar no mínimo R$ 1. O que isso significa? Significa o seguinte, vamos lá, eu fiz aqui uma comparação para você ver. Sempre lembrando o seguinte, né? Que o nosso canal ele tem o nome de oportunidades na bolsa, então muitos acham que é dica de empresa quente, empresa que vai estourar, e não é nada disso. Nós temos visão de longo prazo, visão de empresas boas, que você possa investir tranquilamente, né? Empresas que você vai comprar e a pretensão é ficar para sempre, para o resto da vida. Então não é nada de chutes, vai estourar, nada disso. São empresas com projeção para o longo prazo. Então, olhando aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Fiz uma comparação. Veja, a Selic nós estamos gravando esse vídeo em 10 de março de 2021. Tá? Então a Selic está em 2% ao ano. Tá? A Selic, toda vez que você investe em renda fixa, ela tem incidência de R, né? A tabela é 22,50, 22,5, até 17, pouco ali. Então eu peguei do meio, ó, coloquei 20%, que é a taxa está praticamente no meio. Então se você descontar os 20% aqui sobre os juros, você vai ficar com 1,6 ao ano, ok? O CDI é 1,9 ao ano. Se você tira os 20%, você vai ficar com 1,52, tá? Ao ano. A poupança é a que está mais sofrendo mais. Poupança ela paga 70% da taxa Selic, 70% da Selic dá 1,4, então ela vai te pagar isso aqui ao ano. Então, o que quer dizer, o que eu quero dizer, o que eu quero comparar? Então, se a empresa EDP, né, Energias EDP, eu esqueci de falar no começo, EDP vem de Energias de Portugal, e aqui a gente adaptou, ela abriu aqui com Energias do Brasil, tá? Mas por isso que o símbolo lá no começo é EDP. Então a EDP, Energias do Brasil, ela foi informado que ela vai pagar R$ 1 de dividendo no ano. Então as pessoas sempre olham esse número, né? Olham os números dos dividendos, que são centavos, 80 centavos, 50 centavos, R$ 1 que nem esse, falam, nossa, mas R$ 1 é muito pouco, né? Mas aí as pessoas esquecem de fazer as comparações com os outros tipos de investimento. Então, vamos lá. Esse R$ 1 que a empresa vai pagar durante um ano, ao preço do valor investido hoje da ação, que está 18,89, significa o seguinte, que no ano você vai ter um rendimento de 5,29 se você fizer um investimento na Energias do Brasil. Então, significa o seguinte, que é praticamente 3 anos de investimento, mais de 3 anos nos demais investimentos em comparação. Tá vendo? Então, R$ 1 a 18, que é o preço da ação, vai te dar um rendimento de 5,29 no ano. Tá? Praticamente 3 vezes mais que os demais investimentos que eu citei acima. E aqui, ó, você deve ter observado que aqui ele colocou um dividend yield de 5,1, certo? E eu coloquei 5,29. Por quê? Porque veja o seguinte, está acontecendo o seguinte, nós estamos no momento, você que está, eu vou tirar aqui também para que você possa verificar aqui.
nós estamos no momento aqui em 10 de março que a gente está com uma turbulência, a bolsa está tá um pouco nervosa com os momentos, os acontecimentos políticos que nós estamos tendo no Brasil, que é a coisa mais comum que tem, é frequente, né? No Brasil a gente sempre tem esses, esse fervor político que interfere na bolsa, e nós vemos o seguinte: por que que lá tá 5,1 e eu coloquei 5,2? Por causa disso aqui, ó, né? Quando ele fez a conta do dividendo, a ação estava nesse preço, R$ 22, tá? Hoje, devido às turbulências que nós estamos tendo aí, né? Desculpa, estava aqui, ó, 19, quando ele fez a conta do 5,1, aqui antes da pandemia, perdão, aqui. Tava R$ 20,47, então dá um dividendo de 5,1. Hoje a ação está 18,89. Então, a esse preço de 18,89, você vai ter aquele dividendo que eu calculei lá de 5,29. Então, veja bem, o que nós estamos apresentando aqui? O que eu vi para os meus investimentos, para o meu perfil de investidor? Eu vejo o seguinte, que essa empresa ela já está estabelecida, que ela vai pagar R$ 1, então vai me dar 5,9 de dividendo. E além disso, você tem um potencial de retorno, não precisa nem voltar lá nos 22, ó, tá? Que ela já teve antes. Se ela voltar aqui no 20, você tem aqui mais aí uns 10% aí, mais ou menos, né, de aumento aí. Deixa eu fazer direitinho para você aqui. 18,89 mais 20% vai dar aí mais uns 15% de rendimento. Vamos ver? Vamos fazer direitinho. Né? Mais 15%. Isso, olha aí. Então, além do dividendo de 5,29, você tem a possibilidade dela, se ela voltar só até aqui, ó, onde ela já esteve esses dias em janeiro de 2021, você vai ter mais um ganho de 15%. Então, nesse ponto que o nosso canal recebe o nome de oportunidade na bolsa. Então, é uma oportunidade de um ganho um pouco maior, fazer um bom negócio, uma oportunidade de um bom investimento, de um investimento onde você vai ter um lucro 3 vezes mais, 4 vezes mais que a poupança. Então, é nesse sentido que o nosso canal trabalha. Sempre buscando um bom investimento, uma empresa boa que você pode ficar tranquilo, que pelo menos ela tem uma previsão de investimento, de resultados que vão te levar aí, pelo menos por uns 5 anos com tranquilidade. Aí você vai reavaliando, lógico. Então, esse era o vídeo de hoje, apresentar para você a Energias do Brasil, né, que vai te dar aí um 5,22 de dividendo yield no ano e mais uma possibilidade de retorno aonde ela está. Lembrando que sobre os dividendos, a gente não sai buscando empresas que vai pagar dividendo tal, só por pagar dividendo. A gente procura uma empresa boa, né? Uma empresa boa, tipo fundamentos sólidos e que além de ter isso também pagam dividendos, né? É uma característica. Você tem uma parte da sua carteira de dividendos e outra parte que refere-se ao crescimento. Então você faz bem equilibrado com ações, crescimento, dividendo, FIIs, investimento no exterior, né, com moeda forte, aí você tem uma carteira bem equilibrada. Então hoje era isso que eu queria apresentar para vocês, Energias do Brasil, com a possibilidade aí de um retorno significativo, mais a valorização, aí você analisa, vê se faz sentido na sua carteira, vê se cabe no seu perfil, lembrando que essa empresa faz parte do meu perfil, para você tem que analisar e ver se ela cabe na sua carteira, ok? Então era isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e o próximo vídeo vamos falar aí sobre imposto de renda, vamos dar continuidade lá no passo a passo, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e até o próximo vídeo.